E esse é um ponto que me faz acreditar que o mercado de Fiagro ele foi beneficiado demais pelo fundo imobiliário. Assim, eu sempre cito, né, a gente está fazendo 30 anos, mas até chegar o primeiro Fiagro na Bolsa demorou quase 10. E para ser conhecido ainda foi um caminho muito mais lento do que a gente está vendo dentro do Fiagro, por exemplo. Porque está sendo tudo muito de forma acelerada, foi criado em 2021, a gente já tem um número relevante de Fiagro sendo negociado, já está beirando a 30, o número de investidores só cresce, mas isso é porque boa parte já foi inserido a esse meio através de fundo imobiliário, vendo como compra, que é algo muito mais simples do que algumas pessoas pensavam anteriormente, já viram como é ter a sensação de receber renda mensal ali caindo na conta, então acaba sendo um ponto muito favorável para o Fiagro, essa estrada que o fundo imobiliário pavimentou para a gente. Bom, como eu falei, vocês foram o primeiro Fiagro registrado aqui no Brasil. Logo depois da regulação, vocês já fizeram o registro desse Fiagro. Conta um pouco de como foi esse momento, né? Porque a gente foi bem recente mesmo a janela entre a criação, a regulação do Fiagro e o registro do GCRA. Fala um pouco como é que foi isso, como que teve esse start e a preparação para já ter um CRA bem próximo assim do momento que poderia ser registrado. Sim, a Galápagos Capital, como uma gestora, ela tem dentro de casa algumas frentes de atuação. Uma delas são os fundos mais tradicionais, como os próprios fundos imobiliários, fundos de crédito, fundos multimercado. E uma outra linha de atuação são os fundos que a gente chama de estruturados, que são FDICs, principalmente Sim. ligados a linhas de crédito. E a Galápagos, desde o seu início, ela já atuava no agronegócio com um FDIC para crédito para produtor rural, prazo safra. Então, a gente atuava em uma linha do agro, muito ligada ao produtor rural. Então, a gente já estava muito no dia a dia do setor. E outra linha de negócio dentro da Galápagos é a gestora de patrimônio, que ao invés de gerir fundos de investimento, onde os investidores aportam recursos no fundo, faz a gestão de carteiras administradas, que cada investidor tem lá a sua carteira dentro da sua conta, e essa carteira é gerida por um gestor profissional que está dentro da Galápagos Wealth Management, que é outro braço de atuação da Galápagos. Então, nessas duas frentes, tanto pelo FDIC Agro quanto pela gestora de carteiras administradas, a gente atuava muito no mercado agro. Nas carteiras administradas, já fazendo CRA diretamente, estruturando CRAs e adquirindo esses CRAs nessa base de investidores pessoas físicas, né? Antes da regulamentação dos Fiagros, você não tinha ainda um veículo, um fundo de investimento apropriado para investir em CRAs, principalmente CRAs estruturados, ali, um crédito estruturado. Por quê? Se você colocasse um CRA em um fundo aberto, num fundo que tem prazo de resgate, você teria que colocar um prazo de resgate muito longo nesse fundo, né? Porque a tendência dos CRAs mais estruturados terem liquidez é baixa. Então, quanto menos liquidez os ativos que você investe tem, maior tem que ser esse prazo de resgate até chegar nos imóveis que você precisa servir a fundo fechado. Porque se você tem um volume de resgate muito grande, você precisa sair vendendo os ativos que estão dentro do fundo. Então, Uma pausa, Felipe, não perde o raciocínio. Eu acho que vale destacar sobre o que o Felipe está citando, que tem fundos abertos e fundos fechados, né? O Fiagro é um fundo fechado, onde você negocia, uma vez que você fez a emissão, o dinheiro entrou para dentro do fundo. O gestor só precisa se preocupar em gerir aquele recurso. Caso o cotista queira se desfazer da sua posição, ele vai negociar com o outro cotista. Assim sendo, deixa o gestor mais confortável para realizar alguns investimentos em ativos menos líquidos. Já o fundo aberto, ele acaba sendo uma preocupação do gestor de sempre ter um ativo, por mais que não tenha uma rentabilidade muito maior, com maior liquidez, porque em caso de resgate, ele vai ter que ter algum ativo para poder botar no mercado, fazer dinheiro e honrar o resgate. Que inclusive foi um fator que a gente viu agora, né, no caso das Americanas, um número de resgate muito alto, e aí fazendo com que diversos ativos bons fossem vendidos a um preço muito baixo. Então, naquele momento, quem tinha dinheiro para comprar
acabou se aproveitando disso. Perdão, acho que é só uma questão que é bom para o pessoal entender ali qual é a questão de risco e possibilidade que o gestor tem com fundo aberto e fundo fechado. Exato, não, e perfeito. Até toda a linha de criação do Fiagro, ela vem muito nessa tese de você conseguir realmente incentivar o agronegócio, né? Quando a gente viu nesses últimos anos o crescimento de fundos de CRI no mercado imobiliário, o que aconteceu? Você conseguiu, por meio dos fundos de CRI, a chegar em incorporadoras médias, a empresas que atuam no setor imobiliário que não tinham acesso ao mercado de capitais. Por quê? Antigamente, para você fazer uma emissão de um CRI, por exemplo, direto para pessoas físicas, você tinha que ser uma empresa conhecida, você tinha que ter um volume grande de emissão para poder fazer essa emissão ao mercado. Com os fundos imobiliários direto para pessoas físicas, ali você tem um gestor profissional fazendo essa análise. Você não precisa ter volumes tão grandes, porque você pode fazer emissões específicas para um fiagro ou um grupo de fiagros pequenos ali que vão adquirir esse papel. Então você tornou esse papel muito mais acessível. Você conseguiu trazer a captação de recursos tanto para o mercado imobiliário via CRI, por meio dos fundos de CRI, agora para os CRAs via Fiagro, você tornou isso muito mais acessível para empresas de portes menores. Sim. Então você efetivamente trouxe aqui, por meio dos fundos imobiliários e dos Fiagros, o principal objetivo que esses produtos foram criados lá atrás, que era fomentar o segmento. Só que fomentar o segmento atuando só nas principais empresas do setor, que tem muito mais opções de captação, inclusive captando recursos lá fora, etc., não era exatamente fomentar. E agora com os fundos imobiliários de CRI, os Fiagros de CRA, você consegue efetivamente chegar no produtor médio, na empresa de tamanho médio, que obviamente tem que ter um porte já razoável, tem que ter uma governança razoável para a gente conseguir atuar, mas antes elas nem tinham perspectiva de acessar o mercado de capitais, né? E aí vocês utilizavam o FDIC nesse primeiro momento? Utilizava o FDIC, a gente começou a atuação via CRA também, direto para a pessoa física, mas num formato que não deixava a gente acessar tanto casos um pouco menores, operações de 10, 20 milhões ali. Normalmente a gente fazia operações menores, mas já atuando diretamente no setor também. Então, quando veio a regulamentação do Fiagro, e era um pedido nosso antigo para reguladores, que você tivesse ali um espelho do que é o fundo de CRI para o mercado imobiliário, que tivesse o espelho para o mercado agro. Então, isso a gente já vinha demandando há bastante tempo. Então, quando saiu a legislação, a gente já estava bastante pronto ali. Inclusive, ajudamos ali na formatação do produto, em contato com o B3, Ambima. Então, tivemos um papel importante ali no nascimento do produto. Isso fez com que, quando realmente tivesse autorizado a emissão, a gente tinha tudo pronto. Já sabia toda a regulamentação de cabeça, por ter estudado tanto o assunto, já tinha uma atuação no setor originando, estruturando CRAs voltadas para o setor de gestão de patrimônio, que é separado da gestora, mas que está dentro do Grupo Galápagos. Então você já tinha o conhecimento dentro de casa, tinha pipeline de operações para sair nos próximos meses, e tinha investidor que já gostava de atuar com a gente no setor. Então a gente tinha tudo pronto para ser o primeiro Fiagro, e a gente decidiu ter uma estratégia um pouco diferente. Como era um produto novo, um setor que o investidor em geral não estava muito acostumado, a gente decidiu fazer uma primeira emissão voltada somente para investidores profissionais, para que a gente colocasse o produto de pé, fizesse o investimento em algumas operações, e somente depois de um tempo a gente levasse esse produto para negociação para o público em geral. E aí sim a gente fez uma segunda oferta que todos os investidores poderiam acessar. Então o fundo ficou disponível para negociação para o público em geral ali no comecinho de 2022, né? Então em agosto o fundo foi criado, rodou aí esses 4, 5 meses como um fundo somente para investidores profissionais, sem negociação no mercado secundário. Quando a gente fez a segunda oferta ali, que liquidou no finalzinho de dezembro de 21, aí sim a gente
logo depois disso disponibilizou ali em janeiro de 22 o fundo para negociação no secundário.